Graça e paz. Hoje eu vim trazer uma boa notícia. Em meio ao caos, em meio à crise, nós ficamos atentos às notícias que chegam até nós e essas notícias muitas vezes elas geram ansiedade, elas trazem medo. Momentaneamente, muitas vezes, em meio à crise, nós nos desesperamos. Sentimos o coração apertar, percebemos que não existe saída, não tem o que fazer, porque crise é realmente assim. Quando a crise vem, na maioria das vezes, nós não sabemos o que fazer. Nós não vislumbramos uma saída. Porém, eu digo a você, nem só de notícia ruim a crise é feita. Existe uma esperança. Vocês se lembram que em mensagens anteriores eu disse que Jesus chama os seus discípulos e ele fala para os discípulos sobre coisas que no futuro aconteceriam, sobre sofrimentos, sobre crises que aconteceriam no futuro, sobre guerras, fome, pestes, mortes. Porém, Jesus, nessa mesma passagem, nesse mesmo momento, nessa mesma conversa que ele tem com os discípulos, ele diz o seguinte, no versículo 27 de Lucas, capítulo 21. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Jesus está falando de um caos, Jesus está falando de um sofrimento futuro, Jesus está falando de que o princípio do fim vai chegar e que a igreja e que as pessoas que servem a Ele ainda estarão na terra, ainda experimentarão esse princípio. Mas de repente Jesus quebra esse momento e diz: porém, vai chegar o momento em que todos verão vir o Filho do Homem. O que é isso? Livramento. Eu não vim falar com vocês hoje sobre a vinda de Jesus. Não é isso. Eu quero apenas mostrar para vocês que em meio ao caos, em meio à crise, existe livramento. Em meio à tempestade, em meio à luta, existe livramento. Deus está sempre a nos guardar. Deus está sempre a nos proteger. Em meio à tribulação, quando nós não vemos saída, quando nós não conseguimos enxergar a luz, Jesus vem e nos resgata e nos dá o livramento. Quando a igreja, quando o mundo estiver experimentando o princípio do fim, antes de chegar o fim, antes de chegar a grande tribulação, Deus vai dar o escape para os seus, para a sua igreja, para o seu povo, porque a Bíblia diz que Jesus virá e levará a sua igreja, levará os escolhidos, levará aqueles que o aceitaram, aqueles que o serviram, e nós seremos livres da grande tribulação. Livramento Deus tem para nós. Jesus tem calma para o nosso coração. Jesus tem calma para a nossa alma que por vezes se abate. Jesus tem calma para o nosso espírito que por vezes se agita. Jesus tem calma para nós. Jesus tem livramento para nós. Mas não foi da vinda de Jesus que eu vim falar. Jesus, ainda nesse momento de instruções aos discípulos, de última conversa com os discípulos antes de chegar o momento da crucificação, Jesus começa a falar com os discípulos, além do princípio do fim, das coisas que aconteceriam, que antecederiam a grande tribulação. Jesus começa a instruir os seus discípulos. E ele começa a falar para os discípulos, dizendo que para onde ele iria, e tinha muitas moradas, e que ele iria preparar uma morada para os seus discípulos, que para todos aqueles que crescem nele, essas pessoas fariam obras grandiosas, e talvez obras muito maiores do que as que ele, Cristo, mesmo fez. Jesus fala também sobre a responsabilidade dos discípulos em guardar os mandamentos, e ele diz, olha, aquele que me ama, aquele que ama o Pai, guarda os meus mandamentos. E aí ele endossa isso falando, um novo mandamento vos dou, é que vos ameis uns aos outros. E ele fala que o mundo conheceria
os discípulos pelo amor que eles teriam uns pelos outros. Ele continua dizendo que os discípulos não seriam mais chamados de servos, mas seriam chamados de amigos se esses discípulos fizessem o que ele estava mandando. Nesse momento de instrução, Jesus também alerta: olha, vocês serão expulsos das sinagogas, vocês serão expulsos dos templos, as pessoas não irão querer ouvir vocês, vocês serão odiados. Mas eu tenho dito isto para que vocês se lembrem que quando isso acontecer, vocês foram alertados. E Jesus continua falando sobre essas coisas. E em um último momento de instrução, Jesus diz: olha, é chegada a hora e vocês serão dispersos, vocês me abandonarão, vocês me deixarão sozinhos. E a parte mais importante desse alerta de Jesus é quando ele diz o seguinte: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso está no versículo 33 de João 16. O que é interessante nesse versículo é que quando Jesus fala para os discípulos sobre todas essas coisas que iriam acontecer, e quando Jesus dá as últimas orientações, e Jesus fala que eles seriam afligidos, que eles seriam expulsos, que eles sofreriam perseguições, Jesus, no momento final, ele diz: olha, mas eu quero que vocês tenham ânimo, eu quero que vocês fiquem animados, porque as aflições fazem parte do mundo, vocês terão aflições, porém, eu venci o mundo. E aí vale nós abrirmos um parêntese e dizer que Jesus aqui ele não está falando assim: olha, vocês terão aflições no mundo, mas tem de bom ânimo, assim como eu venci, vocês também vencerão. Não é isso que Jesus está falando. Ele diz: olha, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E ponto. O que Jesus está querendo dizer: olha, as aflições deste mundo eu já venci. As tristezas deste mundo eu venci. A ansiedade desse mundo eu venci. O sofrimento, as dores, a angústia eu venci. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: eu alertei vocês, eu estou avisando vocês para que vocês encontrem paz em mim, para que em meio ao caos, para que em meio ao sofrimento, a alma de vocês descanse em mim. É isso que Jesus está falando. E essa é a boa notícia. Jesus tem paz para nós. Jesus quer dar paz para nós. Se nós quisermos, nós sentiremos a paz que emana de Cristo em meio ao caos, em meio à crise. Não existe crise maior que a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento. E a paz que excede todo entendimento é exatamente essa, que onde talvez não existiria paz, nós conseguimos sentir, porque é a paz de Deus. Então, que da mesma forma que Jesus falou para os discípulos, nós peguemos essa mensagem para nós, peguemos essa palavra para nós. No mundo nós teremos aflições, no mundo nós enfrentaremos crises, no mundo nós enfrentaremos o caos, nós teremos sofrimento, mas precisamos ter a consciência, precisamos ficar animados que Jesus já venceu tudo isso. Todas essas coisas que são do mundo já foram vencidas por Cristo e nós precisamos ter paz, porque Ele tem paz para nos dar. Mas não encerra por aqui.